Fala, meus amores, tudo bem com vocês? João Guilherme Campos aqui para mais um Vai Lá e Faz Cast muito especial. Estamos aqui no SPI de Búzios, no maior congresso de medicina integrativa que nós temos no Brasil. E a gente está com o stand da Content Hub, que você já conhece, nosso estúdio, tanto em São Luís quanto em São Paulo. E hoje eu estou com um convidado especialíssimo e a gente vai conversar sobre um dos temas mais interessantes que eu tenho visto nos últimos tempos, que é sobre um mineral chamado zeólita. Vocês vão aprender tudo sobre isso com um dos maiores especialistas do Brasil hoje. Ele que é suíço, está no Brasil há muitos anos, vocês vão perceber que o português dele é impecável, né? E a gente vai conversar hoje com o Thomas. Thomas, fala pra gente como é que pronuncia seu nome, que eu achei lindíssimo em suíço. Bom, como um suíço fala? Zand. Thomas Zand. Zand. Olha aí, gente, isso. que legal. E Thomas, me conta como foi essa questão de você vir para o Brasil e trazer essa ideia da zeólita. Conta um pouquinho desse início de tudo. Bom, eu migrei final de 99 para o Brasil e depois eu estava com mais tempo para estudar sobre uma doença que eu estava, que me deixou em fase terminal em 1988. Tinha 26 anos naquela época e não se sabia de onde vem essa doença. E o tratamento foi alopático naquela época, foi quimioterapia, não foi um câncer que eu tinha, uma doença autoimune. Foi quimioterapia, altas doses de corticoide, mas me deixou muito debilitado. Eu queria recuperar a minha qualidade de vida. E quando eu cheguei no Brasil, eu tinha tempo para estudar, e aí a ciência avançou, né? Eu tinha 12 anos no meio, e se falava que provavelmente tem uma ligação com intoxicação por mercúrio, né? Que causou essa doença, que se chama granulomatose de Wegener. E aí eu sabia, pronto, o alvo é o mercúrio. Eu já sabia que dentro das amálgamas dentárias, as obturações de amálgama dentário tem mercúrio, né? As antigas obturações têm 50% de mercúrio, é muita coisa. O mercúrio é um metal tóxico volátil, o segundo mais tóxico elemento na natureza. E como ele fica volátil? Quando ele aquece. Então, quando você come algo quente, você toma um chá quente, você mastiga, o atrito aquece e aí evapora. E aí, sabendo do vilão, eu comecei a estudar desintoxicação do corpo humano, principalmente focado no mercúrio. E num episódio desse eu vi para mim, uma pessoa que mais conhece nesse ramo, a desintoxicação, o professor Dr. Klinghardt, um alemão que morava em New York, que contava, fiz uma palestra na Europa, numa universidade, e ele citava da zeólita, ele falava da zeólita sendo um mineral natural e super polivalente, quer dizer, não apenas sequestra uma específica substância, não, sequestra muita coisa, muitas toxinas. Aí eu pensei, eu vou ver onde tem. Aí entrei no site, naquela época, era 2002 mais ou menos, eu vi que na Alemanha tinha, aí comprei, e na época você recebeu isso no correio local, rapidinho, uma semana, porque tinha Receita Federal em cada correio grande, né? Cada capital tinha 1 ou 2 correios com um cara da Receita Federal, então você recebeu super rápido. Aí comprei, tomei, rapaz, meio ano, eu recuperei a qualidade de vida, porque estava com muitas sequelas, estava com muitas dores no corpo, eu estava com problema na próstata, um cara que tem 30 anos, imagina, com problema na próstata, estava com muita queda de cabelo, muita acne, muitas impurezas na pele, enfim, era um jovem velho, né? E a zeólita me devolveu a qualidade de vida. E vendo tudo isso, eu falei, putz, o Brasil tem que saber. Os brasileiros têm que conhecer esse mineral. E foi assim que foi a busca de um fornecedor. Encontrei uma empresa que já estava fazendo importação do mineral, mas não para essa finalidade. Para uso animal, para
fertilizantes, para limpeza de águas efluentes. Aqui estamos no congresso sobre água, né? Então, foi muito bom. Eu entrei em contato com eles e falei, entre o tempo, estudei o livro científico sobre medicina, né? Sobre a aplicação da zeólita para o corpo humano. Então, estava com uma bagagem bem boa. E o pessoal liberou para mim para fazer testes com mineral que é proveniente de Cuba. Uma vez que eu vi que era cubana, zeólita cubana, eu pesquisei sobre zeólita cubana, é a referência mundial em termos de qualidade, em termos de pureza, em termos de capacidade catiônica, em termos de, quer dizer, a mobilização de toxinas, é sequestro de toxinas, a cubana é referência. Quando a lava entra em fusão com o mar, e depois de um processo de milhões e milhares de anos. Hoje Cuba não tem vulcão, não tem, mas a zeólita está lá. Então no passado tinha vulcões. Então é um processo que esse mineral, a lava pedrifica e depois sofre um processo, uma transformação. E assim como toda e qualquer matéria-prima, deve ter muita zeólita ruim no mercado pelo processo de refinamento, pelo processo aí de mistura. Como é que é hoje o mercado em relação a isso? Bom, primeiro tem que dizer que existem mais de 40 tipos de zeólita. E a única zeólita que é utilizada hoje, explorada para uso humano, é a clinoptilolita. E dentro da clinoptilolita nós temos várias minas espalhadas no mundo inteiro. Por exemplo, tem clinoptilolita, zeólita clinoptilolita, na Turquia. A Capadócia, sabe aquelas rochas coloridas? Muito disso é zeólita. Só que essa zeólita, ela não é utilizada para a saúde humana. Ela tem muita propriedade para fertilizante. Então, cada zeólita clinoptilolita, dependendo do lugar onde é extraída, ela pode servir ou não para a saúde humana. E dentro disso ainda você tem que ver o grau de pureza do mineral, porque são minas abertas. Se você extrai esse mineral num lugar, num ambiente que tem um meio ambiente poluído, o ar poluído, a zeólita já sequestra toxinas do ar. Então ela já fica menos potente e tem mais impurezas dentro dela. E aí que está a grande diferença. Cuba, a gente pode dizer o que for sobre Cuba, né? O regime, tudo, é uma tristeza, né? Mas o que deixou a zeólita assim foi justamente a não industrialização. Porque eles têm a natureza muito intacta, sabe? A fauna, a flora também, os animais que tem lá, é impressionante. Então, isso favorece a qualidade do mineral que nós temos. Inclusive, impressionante, em Cuba, eles têm uma mina, eu já recebi uma vez essa zeólita, eles têm uma mina que é considerada como reserva da nação. Ela foi desativada porque é uma zeólita super potente. Então, eles tratam isso como um ouro, porque não tem nenhum outro lugar essa zeólita. Essa aí é reserva nacional. Eles sabem que tem. Só para dizer, né? Então, agora, respondendo à sua pergunta, tem vários zeólitas no mercado. Inclusive, nós vamos fazer uma análise de todas elas e fazer uma comparação. E aí a gente vai dar nome aos bois, porque realmente você vai ver que tem uma diferença bem grande entre os minerais, em termos de capacidade catiônica, em termos de pureza, em termos de granulometria, quer dizer, o nosso pó ele é mais fino, porque nós somos os únicos que mandam moer. E você não manda moer 100 quilos.
você, no mínimo, tem que mandar moer 1 tonelada, mas aí fica caro, porque o processo da limpeza do moinho fica caro. Então, nós mandamos moer 5 toneladas. É um investimento muito alto, e nós conseguimos moer um pó mais fino, e quando você moe um pó mais fino, você ativa o mineral, porque a carga negativa do mineral que atrai tudo que tem carga positiva, é assim que sequestra as toxinas, porque as toxinas todas têm carga positiva, é pH baixo. Então, funciona igual um ímã, né? Então, essa atração você aumenta quando você aumenta a carga, obviamente. Então, igual que você tem o ímã mais potente, ele vai atrair mais toxinas. Então, a zeólita, quando você moe o pó mais fino, você vai aumentar a carga negativa. E nós somos os únicos que tem o mineral moído com uma malha 1250. E eu tenho certeza, só tem um que vende mineral com malha 650. Para você ver. Então, o nosso mineral prêmio não tem igual. Não tem como. Um outro ponto importante, como o mineral importado. Se ele já é importado moído, você tem de novo o risco da contaminação no transporte, porque ele já foi ativado. Nós compramos pedras. Então, a pedra tem uma superfície muito pequena, né? Então, a contaminação, primeiro, a pedra não é ativada ainda, porque não foi moído, e a superfície é muito pequena. Então, você tem um risco mínimo para acontecer algo no transporte, a contaminação, né? Esse é um outro ponto importante. E o que eu achei interessante também, quando eu estava estudando um pouco sobre essa ideia da zeólita, e eu acredito muito nas coisas dos antepassados. E a gente vê muito a cultura indígena utilizar a zeólita, não é isso? E aí, eu queria que tu contasse essa história, como que você descobriu com essa cultura, como que trouxemos isso, vocês trouxeram isso para a Turita também? Primeiro, você tem que ver, a história da zeólita realmente vem da antiguidade. Se sabe, no Egito, a zeólita foi utilizada, inclusive Cleópatra já estava utilizando zeólita. Já se conheceu, era zeólita justamente para uso externo, mas da Turquia, lá da Capadócia. Uso externo, para pele, rejuvenescimento, cicatrização, esse tipo de coisa. Mas existe uma matéria da BBC que saiu em 2021 sobre um templo dos maias em Tikal, na Guatemala. E esse templo, ele se encontra no lugar onde não tem rio, não tem lago, não tem nada. Então, os maias precisavam capturar água de chuva para alimentar a cidade, para se alimentar, etc. Só que nos reservatórios, eu acho que tem 4 reservatórios lá, todos os reservatórios, menos um, estavam contaminados por uma alga azul. Um reservatório estava limpo, não tinha alga azul. Era aquele reservatório que eles utilizavam para água para beber. Quando foram analisar, eles encontraram um pó branco e várias camadas no fundo, no solo desse reservatório, foram analisar o que tinha lá, zeólita. Zeólita e depois uma camada de quartzo. Então, os maias já tinham conhecimento como modificar a água para ela permanecer limpa e potável. E depois, quando foi feita a pesquisa, de onde chegou essa zeólita, eles foram atrás da história e tinha um lago, a uma distância, eu acho que é 50 quilômetros, tinha um lago que é chamado de Lago Milagroso, porque muitas pessoas foram para aquele lago para tomar banho e se curar.
A zeólita que estava dentro do reservatório chegou daquele lago que tinha essa zeólita. Então eles levaram, de alguma forma, essa zeólita do lago para o reservatório deles. Foi assim que a história se criou. Mas depois, zeólita na América Latina tem na Colômbia, existe na Argentina, e a área onde se encontravam os tupi-guaranis. E os tupi-guaranis utilizavam a zeólita já há muito tempo, porque observaram os animais um certo tempo, ou os animais machucados lambendo pedra no rio, começando a lamber pedra no rio. Então eles observaram, então, eles sempre observam muito, né, os índios, né, para depois tirar as conclusões. Então, quando foram ver, justamente eram zeólita. E aí souberam que era bom para a saúde. Inclusive, esse mineral depois foi utilizado para fazer utensílios para cozinhar, potes, pratos, né? Misturaram a zeólita dentro do barro para fazer utensílios, né? E perceberam que era muito bom para cicatrização. Essa história eu não sabia em detalhe, mas nós se quebramos muito a cabeça como regularizar o mineral. Inicialmente, nós vendemos o mineral como suplementar alimentar que se enquadrava numa RDC que não precisava da regulamentação. Só que depois tinha alguns revendedores que fizeram alegações terapêuticas proibidas para suplementos, insight por escrito. Não fomos nós, foram revendedores. E aí nós recebemos uma notificação e precisamos parar de vender o mineral. Naquele momento, a Anvisa enquadrou a zeólita, vendo as pesquisas por fora, vendo como o mineral se apresenta em outros países, na Europa, como produto para a saúde. A Anvisa reconheceu que é um produto para a saúde. Só que requereu de fazer todas as pesquisas aqui no local. Segurança, eficácia, etc. Aí nós fizemos, chegamos a um ponto praticamente para concluir o dossiê para entregar, aí mudou a lei. Aí acrescentaram mais outras pesquisas. E aí a gente praticamente era para recomeçar tudo de novo. E um belo dia desse, uma senhora liga para mim e fala: Thomas, eu quero comprar zeólita em pó, a granel. Eu falei: a gente não vende zeólita em pó a granel. Ela falou: não, mas eu quero comprar porque eu quero encapsular. Eu falei: não, encapsular você não pode, porque você só pode encapsular algo que consta na lista positiva, né, da farmacopeia brasileira, que é uma substância reconhecida pela farmacopeia brasileira. Aí ela falou: não, eu posso encapsular o que eu quero. Aí eu falei: oh, como é isso? Ela falou: olha, eu sou doutora Raiz, é tudo que nós temos o conhecimento, nós índios temos o conhecimento que faz parte do costume dos índios, nós temos o direito para encapsular. Tem as leis que nos permitem de fazer isso. E ela falou: e outro, você pode se informar com o doutor Awapó, que é o professor da Universidade Tupi-Guarani, de Nossa Senhora do Bonfim, no interior da Bahia, que vai lhe orientar. Você liga para ele, porque nós conhecemos a zeólita, de nome Turiita. Vai, hã? E aí eu ligo
para o Awapó logo, o doutor Awapó falou, eu lhe conheço, eu já sei e tal. Claro, eu vou lhe ajudar, porque nós conhecemos o mineral como turita, pedra de fogo. Turi, fogo, pedra, turita. Então eu falei, putz, Awapó, isso é maravilhoso. Inclusive, a minha esposa é descendente índio, né? Ela tem sangue índio. E aí o Awapó falou, vamos fazer o seguinte, porque eu estou prestes a escrever um livro sobre as leis indígenas. Vamos fazer um laudo antropológico sobre a turita, que mostra claramente que faz parte do costume, né, do patrimônio dos índios. Para você depois, uma empresa indígena poder comercializar livremente, porque as leis protegem os costumes índios, né, dos índios. E assim que se criou tudo, né? E hoje abrimos uma fábricazinha pequena em Natal, onde nós fabricamos a turita. Porque vocês são a única empresa certificada a vender de fato a zeólita, a turita, de forma a ingerir, certo? No princípio, não temos certificação. Nós vendemos a turita como um mineral, como pó, para mistura para bebida, porque cria uma bebida indígena, né? Então, para isso, você não precisa de um registro, você está fora do registro. Inclusive, o Dr. Awapó notificou a Anvisa sobre a turita, que consta no livro das leis indígenas, na página 113, que foi publicado pelo Senado brasileiro, página 113, que a Anvisa não pode interferir na comercialização do mineral. Então, é assim que se criou essa solução. Isso não, digamos, não nos freia em avançar da regularização como produto para a saúde. Porque quando uma vez é comercializado como produto para a saúde, você tem como fazer uma alegação terapêutica, mas aquilo que foi comprovado. E a turita é uma possibilidade momentânea para satisfazer as pessoas que há 8 anos que a gente já vende zeólita, continuam tirando proveito do mineral, nós nunca tivemos qualquer problema, sabe? Só fazendo bem. Então a gente não interrompe o fornecimento, porque tem um monte de outros vendedores que estão fazendo alegações terapêuticas, escrevem um monte de besteira, está vendendo qualquer coisa, e a empresa mais séria levou paulada, né? E aí a gente tem essa possibilidade de continuar, claro, vendendo como produto, como bebida indígena, sem fazer a alegação terapêutica, fornecendo para as pessoas que já conhecem o mineral. Mas a gente continua fazendo o processo, né, juntando os documentos para conseguir o registro na Anvisa para produto para a saúde. Isso sim, vai ter que ser feito, precisa ser feito. E até porque com isso a gente consegue divulgar mais ainda os resultados que a zeólita traz para a vida de muita gente. Eu estou há pouco tempo estudando com vocês, desde outubro do ano passado, a gente está aqui agora em maio, né? E a gente já mapeou, junto com o Instituto Fernanda Ben, que é parceiro do Thomas, a defensor absurdo da turita, da zeólita, e a gente vê milhares de casos, depoimentos de diversos casos onde a zeólita foi essencial. Principalmente na área de desintoxicação, né? Mas quais são as aplicações principais que vocês têm mais resultado com a zeólita? Estados Unidos, a zeólita é reconhecido como seguro e é vendido abertamente.
Porque a FDA, ela reconheceu, deu o siglo GRAS. GRAS quer dizer Generally Recognized as Safe. Geralmente reconhecido como seguro. Isso você encontra quando você pesquisa por clinoptilolita, não zeólita. Clinoptilolita se enquadra dentro dos aluminosilicatos. E na Suíça, no meu país também, você compra a zeólita. Primeiro mundo, bom, primeiro mundo, né? Não é nada melhor do que qualquer outro lugar, né? Mas lá na Suíça, você compra a zeólita granel nas farmácias, sem problema, né? Que vende produtos naturais, né? Seria mais drogaria, se chama drogaria na Suíça. Então você encontra. Então, os casos, aquilo que você me perguntou, o que dá mais resultado? Principalmente regulamento, a regulação do intestino, a função intestinal, porque tudo acontece no intestino. A maioria das doenças se instalam através do intestino. Quando o intestino começa a ser perfurado, ele começa a ser permeável, as toxinas afetam a corrente sanguínea, se espalham no corpo e depois começa a história. Então, o intestino. Depois nós temos muitos resultados no maior filtro do corpo, tudo tipo de problema de pele. Então, seja acne, dermatite atópica, dermatite, inclusive tem um caso na Suíça, documentado, que eu tratei uma pessoa em 2012, durante 3 anos, com uma dermatite bolhosa, revertida. É uma dermatite que normalmente não se trata, revertida. Temos vários tratamentos também impressionantes de lesões externas, cicatrização, também em animais. Eu sou forçado a dizer, porque também temos tratamentos do câncer. Inclusive, tem uma fábrica na Áustria, que é muito conhecida, pioneiro em zeólita em relação à parte de pesquisas científicas. Eles têm um produto especificamente, uma zeólita específica para tratamento de pessoas que fazem quimioterapia, para minimizar os efeitos colaterais. Porque a quimio, eu fiz quimio, eu sei do que eu falo. Ela deixa muitos resíduos tóxicos no corpo. Ela resolve, mata muita coisa, mas depois seu corpo está sobrecarregado de toxinas. E a zeólita leva essas toxinas para fora do corpo antes que a pessoa reabsorve. Porque a maioria dessas pessoas tem intestino permeável. Reabsorve, você tem efeitos colaterais. Aí tem fraqueza, mal-estar, náusea, queda de cabelo. Então, tudo isso você minimiza usando a zeólita durante a quimioterapia. E a Áustria tem essa pesquisa científica que comprova. Eles também têm várias pesquisas que falam de doenças do intestino. Também, por exemplo, síndrome do intestino irritável, morbus Crohn, mal do Crohn, né? Retocolite. Então, eles têm muitas pesquisas sobre isso. E nós percebemos esses resultados, né, que temos aqui, e inclusive diverticulite. Aí eu sou da engenharia mecânica, depois virei naturopata, né? Quase forma de engenharia mecânica. Faltou 1 ano para formar. Olha, então, aí eu preciso explicar o mecanismo, porque senão eu eu não acredito nas coisas fácil. Eu tenho que saber o mecanismo, eu preciso explicar, porque senão... claro, a lógica, porque senão, se eu explicar para alguém uma função, eu tenho que explicar o porquê isso acontece. E aí na diverticulite é bem interessante,
Eu sempre me perguntei, mas como a zeólita ajuda na diverticulite? O divertículo é uma extensão do intestino, quer dizer, igual um desvio que ele faz, né? Eu não sei como explicar em português, né? Quando sai uma alça, uma bolsazinha, e o perigo é que lá se acumulam fezes, né? E depois começam a inflamar o intestino naquele local e criam diverticulite. Então, como a zeólita vai ajudar ali? Porque ela não vai tirar as fezes da bolsa. O mecanismo é outro. O nosso intestino, a parede intestinal, mucosa intestinal, ela não é lisa, né? Com o tempo, ela pode ficar enrugada. E a zeólita alisa. Fica alisando com o tempo, reconstruindo a mucosa intestinal, inclusive pode tornar, tem pesquisa científica que comprova, pode tornar o intestino impermeável de novo, e aí esse divertículo esvazia com facilidade. Então, às vezes não ficam grudados lá dentro, o material não fica grudado lá dentro, e por causa disso você minimiza a diverticulite. Então, se a gente imaginar uma superfície mais porosa, o líquido tem dificuldade de passar. Se é mais liso, ele passa mais rápido. Exatamente. Então, tudo tem uma explicação, mas eu não entendi qual era o mecanismo. É bem legal. Temos, por exemplo, uma senhora que sofreu de uma queda e quebrou o fêmur, só que é senhora, mais de 90 anos. O ortopedista falou, senhora, vai ser difícil você andar de novo, porque a calcificação do osso é algo muito demorado na idade, fica mais complicado ainda. Só que ele não contava que essa senhora estava usando a zeólita. Olha, eu tenho fotos dela, um mês depois ela ficou em pé. Um mês depois, ninguém entendeu nada. Isso se explica porque a zeólita consiste em 70% de silício. Cuidado, mas não silício polimérico, como areia de praia. É silício monomérico. É um tipo de silício só. E esse silício, ele é apontado como maior aliado para a criação do tecido mole. Cartilagem, massa óssea, pele. Isso explica porque as pessoas estão com a pele mais limpa, mais, né, elástica. E aí, justamente, essa senhora, a recuperação da massa óssea foi acelerada. Porque isso acontece no envoltório da hemácia. A hemácia é o nosso glóbulo vermelho, a célula. E na matriz extracelular é justamente o envoltório da célula onde o silício se agrega e promove essa troca. Acelera a produção do tecido mole. E aí se explica por que acontece. E também existe uma pesquisa científica também da Áustria que comprova o tratamento da osteoporose, a descalcificação dos ossos. Porque é um processo que acontece devido a duas vertentes. Primeiro, o primeiro ponto é por que o cálcio sai dos ossos? É por causa da acidose. Porque ele vai ter que ajudar para adequar o pH do corpo, do sangue, que está com a tendência indo para baixo. A acidificação do corpo. Então, o corpo precisa alcalinizar, ele pega o que ele encontra, o mais fácil é o cálcio. Ou as pessoas que bebem muito leite de vaca. Esse cálcio animal, que não serve para nada, que não é absorvido no corpo, não é bom aceito pelo corpo, vai calcificar depois lugares no corpo que não deve. As artérias, aí tem, né? Tem aterosclerose, calcificação nas articulações, você tem uma artrite depois, né? Calcificação dos dentes, né? Você tem
cálculo renal. Aqui você tem o tártaro, por exemplo, tudo é cálcio no lugar indevido. Isso vem de uma disbiose e principalmente da acidose. Então, eu tenho desde criança problema de pedra nos rins. Já me ajudaria? Com certeza. Com certeza. Olha, Mais ainda, eu tinha um cálculo renal na Suíça, na montanha, num chalé. Nunca tinha cálculo renal, só que eu sou um banana, eu não bebo água suficiente. Inclusive tem água aqui, vou beber já. A água é super importante, se você não bebe água suficiente, e você pode criar um cálculo renal. O rim, a parede do rim, ele é parecido com o intestino, é uma sanfona, tem velocidades. O cálculo se cria aqui dentro, né? Com o tempo, ele fica crescendo. Um certo momento, ele pode sair fora, ele vai para a uretra. Aí começa E na uretra problema. vai fechar a passagem da urina, vai prender, né? Fica presos até 5 milímetros, pode descer com o tempo, 5, 6 milímetros, se é maior não tem como. E essa pressão interna da urina dentro do rim cria aquela dor infernal que chega na escala de dores de 10, que é o mais forte, chega a 9. É parecido com uma dor igual a um parto. Eu dou depois do parto. E eu já tive várias vezes. Eu ia direto para aquela grande sala que fala, né, que é a urgência, da pessoal que chega de ambulância. Eu fui 3 vezes para essa situação de tanta dor de cálculo. Cara, é absurdo. Eles lhe dão um bloqueador alfa, que é um medicamento que dilata o tecido para a urina drenar, né? Não resolveu o problema da pedra. Você continua lá. Se você tem sorte, você pode dar uns pulos. Se ela é pequena, ela vai ajudar para descer. Você pode subir a escada, descer a escada. Tem aquelas coisas. Eu tentei chá, eu tentei várias coisas. Eu fiquei na Suíça ali sozinho, fui bater na urgência. Depois falar, você quer um cálculo renal. Quando é o primeiro episódio, a chance do cálculo ser um oxalato de cálcio é 70%. A maioria é oxalato de cálcio. Aí você tem uma lista de alimentos que tem oxalato de cálcio. Tem tomate, tem espinafre. Eu comi muito espinafre na Suíça para matar a saudade. Então, provavelmente isso que provocou o problema. Mas, enfim, não é de hoje para amanhã que se cria um cálculo. É um processo. O sucesso, foi bom você tocar o assunto. O sucesso, para mim, foi surpreendente, porque eu usei chá de salsa, tudo que se sabe na naturopatia, mas nada me ajudou. Sempre entrei em crise de novo. Eu senti que o cálculo estava descendo, porque ele estava 5 por 6 milímetros. Aí, um belo dia, eu estava sem zeólita porque estava na França, e a zeólita estava na Suíça. Um belo dia chegou na minha mente, zeólita. Zeólita? Zeólita? Para cálculo renal? Aí eu tomei zeólita e tinha acesso a cloreto de magnésio. Eu sei que o cloreto de magnésio se casa muito bem com a zeólita, porque o cloreto é sódio. O sódio ajuda a troca catiônica, quer dizer, intensifica esse mecanismo da zeólita poder sequestrar toxinas e repassar minerais essenciais para o corpo, por isso se chama troca. Além disso, o magnésio oxigena as células e tem possibilidade de ajudar na descalcificação. Eu falei, putz, eu vou tomar cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio zeólito. Meia hora depois, sem dor. No outro dia, outro episódio. Olha, foram mais 3 dias, cada vez menos, que eu senti. Depois eu não sinto mais nada. Provavelmente expeliu a pedra, né?
eu sempre olhei se estava expelindo. Chegando em Natal, como eu não acredito nas coisas, fui na médica, na urologista, e eu falei, doutora, inclusive é professora da UFRN, da universidade, eu estava com um episódio de cálculo renal, hoje não sinto mais, eu quero saber onde está esse cálculo, porque eu olhei na urina, ele nunca saiu. Bom, vamos fazer o ultrassom. Aí fiz o ultrassom. Olha, você não tem mais cálculo renal, não. Você expeliu. Eu falei, não expeli, porque eu olhei, eu fiquei super atento. Eu queria de... Gente, principalmente uma pedra grande dessa, na hora que sai, a gente sente. Eu queria de presente para mim, essa pedrinha. Não, mas não. Então você dissolveu. Eu falei, putz, dissolvendo? Maravilha, o que você fez? Eu falei, olha, eu tomei zeólita com cloreto e magnésio. Zeólita, que é isso? Eu comecei a contar a história. Então, ok, é um episódio, a gente não pode tirar conclusões. Chegando para Pipa, onde eu estou no fim de semana, um suíço com crise de cálculo renal. Ele falou, estou sofrendo, caramba, assim. Falou, primeiro vamos drenar esse rim, vamos comprar o bloqueador alfa. Aquilo que eu sabia. Aí, comprou, consegui, sem receita lá, tomou o bloqueador alfa, consegui drenar. Falei, eu tenho aqui cloreto e magnésio zeólita, você vai tomar cloreto e magnésio zeólita. Me ajudou. Ele falou, minha primeira vez que eu estou assim, eu nunca tive problema de rim, tal, de pedra. E eu falei, provavelmente você está com oxalato de cálcio, porque eu já estudei a história. Olha, foi tira e queda. Então, segundo caso, tenta. Se quiser, eu não vou ter mais. Eu passei, desde 2019, eu tinha 6 pedras no rins, e eu fui expelindo todas. A última foi em 2025, agora no ano passado. E aí saiu todas, graças a Deus, aqui ó, ando do lado, garrafinha de água o tempo inteiro. Mas já tenho a receita para as próximas, que se Deus quiser eu não vou ter mais, vamos lá. Sabe o que foi legal? Ela falou... mas genética, peraí. Muitas das vezes a epigenética explica, né? Porque os maus costumes dentro da família que se explica depois é genética, né? Come a mesma... Fica no meio ambiente, tá fazendo os mesmos erros desde pequenininho, aí é genética, né? Mas vale a pena. E sabe o que foi bacana? Essa urologista me falou, outra coisa, parabéns, você tem qual idade? Eu falei, tem 60 na época. Aí, parabéns, sua próstata é pequena. É muito pequena. Eu falei, opa, legal. Mas isso vem da zeólita, se sabe. Inclusive, no livro científico, tem uma pesquisa científica citada de 24 pacientes fora de terapia metastáticos de próstata, câncer de próstata, conseguiram curar 23. Isso com zeólita é antioxidante, como licopeno, astaxantina. Na época, eles utilizavam licopeno. Isso explica muita coisa. Então, foi uma experiência ruim, mas hoje você me dá a oportunidade de dizer, eu fico feliz porque pode servir para várias pessoas, de repente, poder fazer algo, né, simples. Não faz mal, né? Algo natural, então... porque eu estava no hospital, o médico queria me segurar, ele falou, não, a gente vai colocar um guia, você não vai expelir, é muito grande, 6 milímetros, não vai descer, bababá. Cirurgia, que é a duplo J, que chama. Em uma das pedras eu fiz, é terrível. Eu falei, negativo, assina aqui, eu vou sair agora. Porque eu sabia que eu ia achar a solução, mas sofri bastante até chegar na bendita zeólita, porque... Mas, enfim, deu certo, né? Gente, olha só o quanto de
coisas que a zeólita pode fazer pelo nosso corpo. Isso é fantástico. É. Então, poderíamos falar horas aqui sobre todos os casos. Tem casos de zeólita no autismo, que eu já ouvi falar também. No aumento de pessoas que têm dificuldade para absorver vitaminas e ficam com déficit de vitamina. Então, tem muita coisa, gente. Muito hormônios. Olha só. Então, assim, galera, o pessoal do stand ali tá louco. Ainda mais daqui a pouco que vai ter a palestra do Thomas amanhã, né, Thomas? Então, pesquisem um pouco sobre zeólita, turita, vocês vão encontrar eles. E, Thomas, pra gente finalizar esse episódio fantástico, eu queria que você deixasse como que a gente te encontra, a sua rede social, da turita, e uma dica pro pessoal aí de casa, seguir ter essa saúde incrível que você tem, e aí há muitos anos trabalhando com essa área de naturopatia. Encontrar o mineral é fácil. Nós temos o site turi-ita.com.br. Temos também as vendas nas plataformas, nos e-commerce, no Mercado Livre, Amazon, Shopee. TikTok Shop vai entrar também, né? Você encontra a zeólita como turi-ita, como bebida indígena, ou para mistura para bebida indígena. E também temos a distribuição da Zeoclean, da nossa empresa em Natal, onde é a nossa fábrica, por perto dela. E temos em São Paulo a Turita, a própria Turita, no Alto da Lapa. Então você encontra o mineral. Dica para a saúde. Olha, foi feita uma pesquisa das pessoas que tiveram a maior longevidade. Por que conseguiram essa longevidade? Resumindo, não foi alimentação, não foi atividade física, não foi tudo aquilo que nós pensamos. O que deixou as pessoas viver mais tempo foi eliminar o estresse. O que mata a gente é o cortisol, o hormônio do estresse, devido ao estresse que você fabrica na sua cabeça. Então, as pessoas que viveram mais tempo, todos falaram que foi mais citado é você saber dominar situações de estresse. Não se estressar. Isso supera muito o resto. Mas mesmo assim, é importante a gente tomar uma água boa, de boa qualidade, alimentos pouco processados, nada de transgênico, corta transgênico, nada de transgênico. Esse é apontado como cancerígeno por causa do glifosato. E mexer o corpo é bom para oxigenar, né? Se tem como mexer o corpo. E a vida que segue. Principalmente a mente sã. Agradecer por tudo que você tem. Não? Agradecer pela saúde que você tem, a família que você tem, tudo que é positivo para você, você tem que agradecer. Assim você modifica a estrutura da sua água dentro do corpo, que é 70% naquele momento. É muito importante. Se desestressa. A gente cria um campo, né, que nos ilumina. Eu acredito muito nisso. E, Thomas, muito obrigado pela sua presença aqui. Fico muito feliz de ter esse papo que poderia durar horas, porque eu estou cada vez mais interessado com isso. E, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Vai Lá e Faz Cast muito especial aqui no nosso stand da Content Hub, no SPI de Búzios. Espero que vocês tenham gostado. Sigam lá nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.